Se você gosta de histórias, venha cá, venha já. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E hoje eu estou aqui para participar junto com vocês de mais um culto infantil. Mas primeiro, nós vamos convidar, quem? O nosso amigo, o Senhor Jesus, o nosso melhor amigo, para estar junto conosco, participando, e nos ensinando mais uma história, uma história bíblica. Vamos lá então? Vamos baixar a nossa cabecinha e fechar os nossos olhinhos para orarmos ao Senhor. Querido e amado Deus, nós queremos, Senhor, entrar na Tua presença nesta tarde de domingo, Deus, te agradecendo desde já, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, Deus. Nós te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja conosco, Senhor, nos ensinando, Senhor, tornando o nosso coração uma terra fértil, Deus, para a Tua palavra, Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo Teu cuidado com a nossa família, Senhor, com os nossos pais, com os nossos queridos, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado em nossas vidas, Pai. Queremos agora, Senhor, te entregar o nosso culto infantil, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, galerinha. Então, hoje eu trouxe uma história que vai falar sobre desobediência. Vai falar de uma história de um homem, que escolheu, desobedecer e que teve como consequência algo muito desagradável na sua vida. Mas primeiro, eu quero trazer para vocês o nosso versículo, que está lá em Provérbios 6:20, que diz assim, olha só: meu filho, obedeça aos mandamentos de teu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Provérbios 6:20. Então vamos de novo, amiguinhos, lembrar isso? Olha só. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não o quê? E não o quê, amiguinhos? E não abandone o ensino de sua mãe. Provérbios 6:20. O que quer dizer isso, amiguinhos? Que todos os dias, vamos pegar aqui, que todos os dias nós temos que nos esforçarmos para sermos obedientes a Deus e aos nossos pais. Que todos os dias nós temos que fazer escolhas de sempre querer obedecer, mesmo que quando não seja essa a nossa vontade. Mas isto é a vontade de Deus para as nossas vidas, que sejamos obedientes aos nossos pais, aos nossos responsáveis, obedientes aos nossos professores e principalmente de tudo, obediente a Deus, obediente à palavra de Deus, obediente a tudo aquilo que Deus quer nos ensinar. O objetivo da nossa história de hoje é saber que ouvir e obedecer aos nossos pais resulta numa vida de paz e alegria. Então, quando a gente obedece, a gente colhe bênçãos. E quando a gente desobedece, as consequências muitas vezes não é muito agradável. Então, hoje a história vai falar sobre isso, sobre um jovem que, ao decorrer da sua vida, ele estava obedecendo, mas quando ele chegou lá na sua juventude, ele resolveu escolher desobedecer a Deus, desobedecer aos seus pais, a não ouvir os conselhos que os seus pais tinham para ele. E, consequentemente, ele teve, uma consequência não muito agradável na sua vida. Vamos descobrir qual é e quem é esse jovem que resolveu, desobedecer? Presta atenção. Vamos lá comigo ouvir a história. Vamos lá? Então, meus amados, estão prontos para ouvir a história? A história está na Bíblia, no livro de Juízes, nos capítulos 13, 14, 15 e 16. Então, amados, este aqui é Manoá. E esta aqui é a sua esposa. E ela não poderia ter filho, ela não poderia engravidar,
porque ela era estéril. Então, amados, certo dia apareceu para a esposa de Manoá um anjo do Senhor. E este anjo falou que ela seria mamãe, que ela teria um menino, que ela ficaria grávida de um menino, né? E que este menino iria realizar os planos de Deus, os propósitos de Deus. Quando eles receberam essa notícia, eles ficaram muito alegres, porque, galerinha, filhos são herança do Senhor, filhos são uma bênção, né, para o pai e para a mãe. E eles então ficaram muito felizes. E o anjo então começou a falar tudo que eles precisavam, né, ensinar para o menino, né? Eles precisavam passar alguns ensinamentos, né, para o seu filho. Então, o tempo passou, né? A barriga da esposa de Manoá começou a crescer, até chegar o tempo, né, do menino nascer. E o menino então nasceu. Olha que coisa mais linda. Ele era um bebê muito lindo. Ele era um bebê fofinho. Ele era saudável. Ele era um bebê muito forte, né? Os pais estavam radiantes, muito contentes. E ele era também um menino muito esperto. E vocês sabem agora qual era o nome deste menino? Quem vai adivinhar? Olha só. Vamos ver quem vai saber. Quem falou o nome de... Opa, tô ouvindo um nome aí. Sansão. Quem falou Sansão acertou. Muito bem, pessoal. Muito bem, galerinha. Quem acertou e falou, né? Sansão. Então, Sansão era o nome deste menino que nasceu. E você sabe o que significa Sansão? Sansão quer dizer pequeno sol, ou seja, ele ia brilhar muito. Mas aí o anjo então falou, né, que os pais tinham que ter um cuidado muito especial com Sansão, né? Porque Sansão, ele não poderia fazer muitas coisas. Ele não poderia, uma das coisas que ele não poderia fazer era cortar o cabelo. Ele não poderia cortar o cabelo, ele não poderia comer coisas imundas, coisas que não eram do agrado de Deus. Ele não poderia colocar, né, as mãos em coisas mortas, até coisas como animais mortos ele não poderia tocar. E ele não poderia também tomar nada que tivesse álcool, né? Nada que viesse de vinho, né, da uva. Então ele não poderia também tomar isso. Então ele teria que ter vários cuidados na vida dele. E tudo isso foi passado, né? Toda essa instrução foi passado pelo anjo, né, do Senhor para Manoá e sua esposa, porque eles teriam uma missão muito importante, que era conduzir Sansão, né, nos caminhos do Senhor. Era fazer com que Sansão, né, aprendesse o que agradava ao Senhor. Sabe por que todo esse cuidado? Porque Sansão, ele tinha um propósito. Ele tinha algo muito especial para fazer. Ele tinha uma tarefa especial para fazer, que era salvar o povo de Deus. E os pais de Sansão também tiveram então uma tarefa, né, muito especial, que era orientar, ensinar, né, Sansão nos caminhos que ele deveria andar, né, fazer tudo aquilo que Deus tinha ordenado ele a fazer. Então, os pais foram primordial, né, no ensinamento de Sansão. Assim, galerinha, como os nossos pais, eles têm uma tarefa muito especial na nossa vida. Quando Deus criou você, quando Deus me criou, Ele tem um propósito na nossa vida. E Ele também instruiu os nossos pais para nos ensinar nos caminhos do Senhor. O que nós devemos, né, guardar no nosso coração.
a palavra de Deus diz que nós devemos ensinar os nossos filhos nos caminhos que devem andar. Então, nós pais temos uma tarefa muito importante, que é ensinar você a amar a Deus, ensinar você a guardar os mandamentos de Deus, ensinar você, né, a fazer o que é certo diante dos olhos de Deus. E Manoá e sua esposa, então, eles tinham essa tarefa importante de levar Sansão a cumprir o propósito do Senhor, assim como o seu papai e a sua mamãe têm esse propósito, né? Você, então, precisa ouvir o seu papai e a sua mamãe. Você precisa obedecer quando o seu papai e a sua mamãe falam com você. Então, meus queridos, quando o papai e a mamãe falar para você, olha, vamos ler a Bíblia, vamos orar, né? Não reclame. Quando o papai e a mamãe falar, vamos na igreja, vamos na casa do Senhor adorar a Ele, não reclame. Vá com alegria, faça com alegria as coisas do Senhor. A Bíblia vai contar também que Sansão cresceu e cresceu muito. Olha só que força! Se tornou um homem muito forte, muito, né, formoso, bonito, e que ele tinha um cabelão. Olha o tamanho do cabelo de Sansão. Nossa, e sabe por que ele tinha esse cabelão? Porque ele não podia cortar, pois isso era um mandamento de Deus para ele, que ele não poderia cortar. Então Sansão, ele cresceu um rapaz forte, musculoso e com enorme cabelão. E todos os seus inimigos tinham medo de Sansão, porque ele era muito forte. Tanto que um dia ele lutou com um leão. Imagina a força de um leão! Uau! Mas o leão foi muito fraco. O Sansão foi mais forte e ele pegou e conseguiu matar o leão. Ele rasgou o leão no meio de tanta força, de tão forte que ele era. Sabe, crianças, que da onde que vinha a força do Sansão? Quero ver quem vai adivinhar. Quem sabe? Vocês acham que a força dele era porque ele nasceu musculoso? Ou porque ele tinha os cabelos compridos? Também. Mas a força de Sansão vinha do Senhor. Era o Senhor que dava essa força extraordinária para ele. Mas porque ele era obediente. Mas, crianças, olha só. Vocês se lembram que eu falei no início que a gente ia falar sobre desobediência? Pois é. Chegou uma certa época da vida de Sansão que ele começou a fazer as coisas da sua maneira. Sansão começou a mudar o seu comportamento. Sansão começou a fazer as coisas da maneira que ele queria. Começou a fazer as coisas que ele tinha vontade. E Sansão agora não estava mais fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. Sansão agora não estava mais fazendo as coisas que agradavam aos olhos de Deus. E Sansão não estava mais ouvindo os conselhos de seu pai e de sua mãe. Nossa, que coisa mais triste, né? Sansão agora, ele estava fazendo tudo o que ele tinha vontade, tudo o que ele queria. A Bíblia vai nos contar que Sansão então começou a fazer coisas que não estavam mais agradando ao Senhor. Ele começou a fazer coisas como tocar em coisas mortas, como olhar, né, namorar para mulheres, né, que não eram da vontade de Deus, para mulheres do povo inimigo. Então, certo dia, olha só o que aconteceu. Sansão, ele viu uma linda mulher. Uma mulher muito, mas muito charmosa, que era do povo inimigo. E ela não era do povo de Deus. Ela era do povo filisteu, daqueles que eram inimigos do povo de Deus, do povo de Israel. Então, Sansão,
ele se apaixonou por esta moça. E o seu coração ficou, nossa, batendo muito por esta moça. Olha só, esta era a moça. A Bíblia conta que ela era muito bonita, que ela era muito charmosa. E Sansão, ele só queria namorar ela. Ele não queria mais saber de nenhuma outra moça. E o seu pai ainda tinha falado: filho, essa não é uma moça do nosso povo. Essa não é uma moça que vai agradar o Senhor. Esta moça, ela é do povo filisteu, um povo inimigo do povo de Deus. Mas vocês acham que Sansão ouviu? Sansão não quis ouvir. Sansão, ele nem queria saber. Ele queria somente namorar essa moça. E vocês sabem qual é o nome dessa moça? Quem vai saber? O nome dessa moça era Dalila. E vocês acham que Dalila gostava de Sansão? Não gostava de Sansão. Ela queria somente descobrir da onde vinha a força de Sansão. E Dalila, ela estava sendo paga pelos governantes filisteus para descobrir o segredo de Sansão. Então Dalila ficava todo dia, todo tempo, perguntando para Sansão: Sansão, me conta, da onde vem a tua força? Sansão, por que você é tão forte assim? Me conta, Sansão, o teu segredo. E Dalila ficou o tempo todo perguntando para Sansão. Vocês acham que ele falou? Num primeiro momento, não falou. Ele começou a inventar coisas. E começou a deixar a Dalila muito triste com isso. Porque a Dalila, ela tinha uma missão, que era descobrir o segredo da força de Sansão. E Sansão sempre inventava 1, 2, 3, várias mentiras da onde vinha sua força. Até que certo dia, Dalila estava muito chateada. E Dalila começou a dizer: Sansão, você não me ama, você só mente para mim, você não me diz a verdade da onde vem a sua força. Dalila, então, amiguinhos, incomodou tanto, mas tanto Sansão, que ele acabou contando a verdade. E aí ele disse assim: tá bom, Dalila, vou contar a verdade, da onde vem a minha força. E aí ele contou que a força dele vinha dos seus cabelos, porque ele nunca poderia cortar o cabelo, porque a partir do momento que ele cortasse o cabelo, sua força iria embora e ele ficaria fraquinho, fraquinho, fraquinho. Sabe o que aconteceu quando Sansão contou para Dalila a verdade? Quando ela descobriu a verdade, sabe o que ela fez? Ela foi correndo contar para os governantes filisteus. E ela disse para eles que se vocês querem que Sansão fique fraco, eu descobri o segredo da sua força. A partir do momento que vocês cortarem o cabelo de Sansão, ele ficará fraquinho e não terá mais a sua força. Então, certo dia, Sansão dormiu no colo de Dalila. E sabe o que Dalila fez? Ela pegou uma tesoura e cortou o cabelo de Sansão. E quando Sansão acordou, olha só o que tinha acontecido com Sansão. Cadê o seu cabelão? Sansão estava com os cabelos curtinhos. E quando ele viu, o povo inimigo, os filisteus, já estavam chegando para prender Sansão. E aí ele foi levado preso para a prisão lá do povo filisteu. E lá eles machucaram Sansão, eles furaram seus olhos e colocaram Sansão numa cela. A Bíblia vai contar também, amiguinhos, que o povo filisteu, os governantes filisteus, resolveram fazer uma grande festa para adorar o seu Deus falso. E aí eles resolveram levar Sansão, para apresentar, aos governantes, ao povo, que Sansão agora era um derrotado, que Sansão agora estava
nas mãos deles, que eles tinham ganhado essa batalha. E então Sansão pegou e se arrependeu de tudo aquilo que ele tinha feito errado. Ele se arrependeu de não ter ouvido seus pais, ele se arrependeu de não ter ouvido a Deus, de não ter obedecido a Deus. Então sabe o que ele fez, amiguinhos? Ele pediu para Deus uma nova chance. Ele pediu para Deus que Deus perdoasse ele, perdoasse de todas as coisas erradas que ele fez. E ele pediu para Deus devolver a força dele, porque ele queria honrar ao Senhor. E Deus, na sua imensa misericórdia, perdoou Sansão de tudo aquilo que ele tinha feito de errado. E neste momento, ele orou para Deus, e quando Deus restaurou as suas forças, ele puxou todas as colunas, fazendo com que o templo desabasse em cima de todos aqueles filisteus que estavam naquela festa, chegando ao ponto de matar todo mundo, incluindo ele mesmo. Então, naquele dia, finalmente, Sansão libertou o povo de Israel das mãos dos filisteus. E aí, galerinha, vocês têm obedecido ao papai, à mamãe e tudo que eles têm ensinado a você? Deus, ele tem um plano para a nossa vida. E ele quer usar muito você e eu naquilo que ele planejou. Ele quer que a gente seja um canal de bênção na vida de outras pessoas, na vida de outras crianças. E ele deseja que nós sejamos obedientes aos nossos pais e principalmente a ele, que possamos andar nos caminhos do Senhor, que possamos fazer as coisas para alegrar ao coração de Deus. Assim, nós teremos uma vida muito alegre e uma vida cheia de paz. Se lembram lá no começo que a gente falou qual era o objetivo dessa história? O objetivo dessa história é ensinar que andar nos caminhos do Senhor, ouvir ao Senhor, obedecer ao Senhor, resulta numa vida de bênção, numa vida de alegria e numa vida de paz. Espero, amiguinhos, que vocês tenham gostado dessa história de Sansão, que a gente possa aprender com a história, né, de Sansão, que é melhor obedecer, né, que é melhor ouvir aos nossos pais, ouvir ao Senhor, que a gente possa fazer tudo para agradar ao coração do Senhor. Amém. Galerinha, vamos à hora da atividade? Olha só, que legal. Vocês vão pegar um rolinho de papel higiênico, né, na sua casa, quem tiver, e vai pegar uma tesourinha e com a ajuda da mamãe, ou se você já sabe sozinho, você vai cortar para deixar assim, ó, todo cortadinho. Isso aqui vai ser os cabelos de Sansão. Nós vamos fazer um Sansão, né, de sucata. E aí você vai pegar qualquer papel na sua casa, colorido. Eu tinha um pedaço de EVA e você vai passar cola. E nós vamos colar no papel. Mas antes disso, nós vamos fazer uma carinha. E aí, nós vamos colar para fazermos o Sansão. Olha, galerinha, que legal! E aí você pode contar na sua casa, né, para os seus amigos, ou para a avó, para o vô, né, para os seus familiares, até mesmo para o papai e para a mamãe, contar novamente a história do Sansão, né? E conforme você vai contando, você pode aproveitar e cortar o cabelo dele. Dizer, né, o que Dalila fez, só porque ele não quis obedecer. Olha só, nossa, olha, ficou com o cabelo bem curtinho. Então, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado da atividade de hoje, né? E que você possa contar essa história para os seus pais, para os seus amigos em geral. O Senhor esteja guardando a vida de vocês, cuidando de vocês, cuidando do coraçãozinho de vocês. Desejo que a paz do Senhor, né, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, amiguinhos, até um próximo culto infantil. Que Deus abençoe. Tchau! Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão.
Antes de nascer foi escolhido por Deus pra livrar o povo de Israel dos filisteus. Se tornou muito forte, mais que um leão. Venceu 1000 homens com um osso, não tinha nem espada não. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas ele não ouvia o conselho dos pais, das mulheres filisteias ele foi atrás. E ao invés de juiz do povo de Deus, foi jovem sem juízo, só seguia os desejos seus. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. E por Dalila ele se apaixonou, e o segredo de sua força para ela contou. Cortaram seus cabelos e o fizeram mal, e Sansão perdeu sua força, se tornou como alguém normal. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas arrependido a Deus Sansão orou, Deus ouviu e sua força logo restaurou. As colunas do templo de Dagon ele derrubou e os filisteus derrotou. Sansão. O fortão do cabelão que pediu a Deus novamente coração. Sansão. O fortão do cabelão que pediu a Deus novamente coração. Sansão. O fortão do cabelão que pediu a Deus novamente coração. Sansão. O fortão do cabelão que pediu a Deus novamente coração.